aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom, como de costume, então, hoje a nossa segunda aula da parte 2 é de ondulatória, né? Onde vai fazer exercícios sobre o tema que a gente viu na aula passada, beleza? Então, hoje vamos ter 8 exercícios. Primeiro exercício, segundo estão aqui, eles são de alternativas. A maioria dos exercícios são, né? Por conta da aula não teve muita aplicação de fórmula, né? Algumas só, que a gente vai ver em alguns exercícios, mas de maneira geral é isso aqui que a maioria cai no vestibular. Então vamos lá. Primeiro exercício não cai, mas tipo, ele é coisas básicas que a gente vê, né, na teoria. Então a gente vai ensinar lá verdadeiro ou falso para ele. Então vamos lá. Primeiro, sei lá. As ondas longitudinais são aquelas, ou é aquela, que possui direção de vibração na mesma direção de propagação da onda. Sim, essa aqui é verdadeiro, certo? Lembra quando eu falei lá que as ondas longitudinais é tipo aquela molinha, né? Que se eu chacoalho ela, a direção de propagação, ela vai na mesma direção da vibração, certo? Então, ao contrário, as transversais, mas na mesma direção de propagação são as longitudinais. B. Onda transversal é aquela cuja direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Certo? Essa daqui eu vou grifar, são ondas longitudinais, certo? Então, tá certo. E aqui, ondas transversais. Tá certo também. Então, verdadeiro também. O som é uma onda longitudinal. Sim, essa também está certo, certo? O som, ele vai ser uma onda tem a mesma direção de vibração na mesma direção de propagação. O som não é uma onda transversal igual às ondas eletromagnéticas, certo? Ele é ao contrário das ondas eletromagnéticas, lá que tinha o campo elétrico, campo magnético, né? Que são perpendiculares à direção de propagação. Não, o som vai ter a mesma, então ele é longitudinal. Beleza? Isso aqui é importante gravar. Então é verdadeiro também. 4. A propagação de uma onda sonora em um gás é longitudinal, né? Tanto faz, né? É uma onda, ele está falando uma onda sonora, ele só colocou um gás assim para dizer, né? Mas vamos supor, por exemplo, aqui um gás, né, na atmosfera nossa tem um monte de gás, um monte de elementos, certo? Então o som ele também vai se propagar de maneira longitudinal, certo? Então essa aqui também é verdadeira. As ondas eletromagnéticas são as ondas transversais. Sim, verdadeiro. Por quê? Lembra que as ondas eletromagnéticas são a junção do campo elétrico, vou colocar aqui CE, campo elétrico, mais o campo magnético. Lembra? CE é campo elétrico, CM é campo magnético. Então, é a junção dessas duas ondas e elas são perpendiculares entre si e também perpendiculares às ondas à direção de propagação. Ou seja, elas são transversais. Beleza? Então, também é verdadeiro. Vamos lá. A luz visível é uma onda transversal? Sim, né? Porque a luz, não importa, a luz visível faz parte daquele espectro eletromagnético, certo? Se ele faz parte do espectro eletromagnético, ela se comporta como se fosse uma onda, e uma onda eletromagnética, perfeito? E a luz é uma onda eletromagnética. Portanto, então ela se comporta também de maneira transversal, análogo à frase anterior, certo? Então também é verdadeira. Vamos lá agora. Ultrassom, infrassom e ultravioleta são ondas mecânicas? Vamos analisar por partes. Ó, ultrassom tem o som aqui, então o som é uma onda mecânica, beleza? Infrassom também é uma onda mecânica. Porém, isso daqui, ó, que é o ultravioleta. O ultravioleta ele faz parte do espectro eletromagnético. Lembra? Tem as ondas de rádio, luz, as ondas de rádio, de TV e tal. O infravermelho, acho que é ultravioleta. E depois tem a luz visível, ultravioleta e assim vai. Certo? Então, a ultravioleta ela faz parte daquele espectro eletromagnético. Perfeito? Então, ela se comporta como uma onda transversal, perfeito? Uma onda que não é mecânica, porque mecânica é apenas um som. Ela não é uma onda mecânica porque a luz em si, né, todas aquelas ondas do espectro eletromagnético, elas não são ondas mecânicas, perfeito? São ondas eletromagnéticas. Então essa aqui, ó, tá
errada por conta disso daqui. Então, é falso. Beleza. As ondas mecânicas podem se propagar no vácuo. Ondas mecânicas e vácuo. Lembra que eu falei? As ondas mecânicas, o exemplo maior que a gente tem no cotidiano nosso é o som, certo? O som, lembra que eu falei daqueles filmes, né, que tem o som lá no espaço e tal, que eu falei aqui de maneira errada? Sim, o som, as ondas, né, eletromagnéticas, as ondas eletromagnéticas não, perdão. As ondas mecânicas, como as ondas sonoras, elas não se propagam no vácuo, certo? Elas só podem se propagar em meios materiais. Como aqui, né, que a gente tem, né, a nossa atmosfera, a Terra e tudo mais. Então, essa alternativa aqui também é falsa por conta de falar que elas se propagam no vácuo e não se propagam. Então, é falso. Essa aqui. Ondas eletromagnéticas podem se propagar em sólidos. Sim, as ondas eletromagnéticas elas podem se propagar em qualquer meio. Tanto no meio material, como um sólido é um meio material, quanto no vácuo. Então, essa aqui é verdadeira. A onda eletromagnética vai ser ao contrário da onda mecânica. Onda mecânica, só meio material. Onda eletromagnética, no meio material, qualquer coisa, né? E também no vácuo. Penúltimo, hein? As constantes explosões da superfície solar são detectadas pelos cientistas aqui na Terra, através da emissão de ultrassons pelas explosões. Ora, se fosse por conta do ultrassom, estaria errado, certo? Não teria como detectar, visto que no espaço não tem a propagação de som. Então não tem como ser visto, né, essas explosões. Acontecer o som lá da explosão, demorar um certo tempo, ele chegar até aqui e a gente conseguir escutar. Não tem isso, né? A gente não tem como escutar porque não tem essa propagação do som no espaço, certo? Então, essas explosões são vistas, né, por ondas eletromagnéticas, os de telescópios, etc. Então, essa aqui também é falso. E a última, mas não menos importante, o som não se propaga no vácuo. Essa aqui, né, ao contrário é essa, porque o som é uma onda mecânica, então ele não se propaga no vácuo mesmo. Portanto, essa aqui é verdadeira. Beleza, galera? Você viu que esse exercício aqui ela é bem só de colocar verdadeiro e falso, mas preza muito os conceitos que a gente viu na nossa primeira aula. Beleza? Bom, agora o exercício 2. O exercício 2 é da Unesp e ele fala o seguinte. Para a gente assinalar e quais das alternativas acima são verdadeiras ou não. Então, vamos lá. 1. Uma onda transporta a partícula do meio pelo qual se passa. Bom, vamos lá. Lembra que o primeiro exemplo que eu falei? Que ondas, elas não transportam matéria. Partícula é uma matéria, vamos supor assim. Elas só transportam energia. Então, essa alternativa está errada pelo seguinte aqui. A onda transporta partículas. Não, ela não vai transportar partículas. Ela somente vai transportar energia. Então, essa aqui, ó, tá errado. Então, como a 1 tá errada, ó, essa já não pode ser. E essa também não pode ser. Ó. A gente vai, você já viu que uma já tá errada? Já vai assinalando qual que não pode ser. Então, essa só sobrou 3 alternativas. Agora, você já tem, ó, 33,3% de chance de acertar. Vamos lá. 2. As ondas sonoras são perturbações que não podem se propagar no vácuo. Opa, eu vi aqui no exercício 1, né, que não tem ligação, mas eu vi que a onda eletromagnética, as ondas sonoras, elas são ondas mecânicas. E as ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar, ou seja, elas não se propagam no vácuo. Então, não podem se propagar no vácuo. Portanto, essa aqui é verdadeira. Então, ó, tem a 2, tem a B que tem a 2, tem aqui que não tem a 2. Então, essa aqui já não pode ser, ó. Sobrou agora 50%. Ou eu coloco a B, ou eu coloco a D. Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Se seguir nessa lógica, a 3 está certa, mas vamos ver por que ela tá. Vamos lá. Quando uma onda mecânica periódica se propaga em um meio, as partículas do meio não são transportadas pela onda. Sim, exatamente. Por quê? A onda, não importa se fosse mecânica, eletromagnética, mas não vai ocorrer o transporte de partículas. Elas não vão ser transportadas, entendeu? Elas só transportam energia, não transportam matéria. Portanto, essa aqui também é verdadeira. E por fim, a 4, para a gente ver se é a B ou a D. Uma onda é transversal
quando sua direção de propagação é perpendicular à direção de vibração da onda. Direção de vibração. Certo, né, gente? Que a gente viu, né, a onda transversal é que nem aquela onda numa corda, lembra? Eu preciso chacoalhar ela, a direção de vibração perpendicular e a direção de propagação horizontalmente, certo? Então, a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração, então é correta. Portanto, a alternativa correta da questão número 2 é a letra D. Beleza? Então, somente a 2, a 3 e a 4 estão corretas. Beleza? Bom, pessoal, vamos continuar o nosso exercício aqui, né? O exercício número 3 e 4 agora. O primeiro é da Unicamp. Ele fala o seguinte. A figura número 1 representa o pulso transversal se propagando da esquerda para a direita, como está mostrado aqui. Certo? Coloquei até a direção de propagação com essa setinha aqui. Numa corda ideal, longa e esticada. Num dado instante t igual a 0, os pontos A, B e C da corda encontram-se nas posições indicadas na figura 2. Quais devem ser a direção e o sentido da velocidade em cada um dos pontos? Então, esse exercício é muito interessante porque ele dá uma onda e ele quer saber a direção e o sentido da velocidade em cada um desses pontos aqui quando a onda está passando. Bom, uma coisa muito importante é a gente ver o sentido de propagação, já falei que é da esquerda para a direita. E outra coisa importante também é a partir de quando a gente vai começar a analisar os pontos. Bom, primeiro de tudo, vamos começar pelo ponto B. Vocês percebem que ele tem, se a gente colocar aqui, ó, traçar uma linha aqui na direção da corda, né? Que ele vai ter uma certa amplitude, certo? Ou seja, essa amplitude máxima aqui da minha corda. Perfeito? Quando o ponto vai estar na amplitude máxima da corda, que é como se fosse, por exemplo, se uma bola estivesse subindo, né? Se eu jogo uma bola para cima, eu jogo a bola para cima no ponto mais alto, o que vai acontecer? Ela vai parar. Vai parar e vai voltar, depois de um tempo, né? Voltar na direção que ela subiu, certo? Então, essa velocidade aqui, em VB, ó, é 0. Por quê? Porque é o ponto mais alto onde tem a velocidade. A gente consegue como um vetor aqui, certo? Bom, agora falta só os pontos A e o ponto C. Então, o que está acontecendo no ponto A? O ponto A é como se a onda está passando para cá e como você pode ver, ela está subindo em direção ao ponto B. Ah, subindo, então bota a velocidade aqui para cima. Não, esse aqui é um erro muito comum, porque se ela está subindo, a velocidade dela vai estar retardando nesse ponto aqui para voltar na direção daqui da corda, certo? Porque é como na bolinha para cima. Se eu tô jogando ela para cima, ela vai perdendo cada vez mais velocidade até ela parar, certo? Então, o vetor velocidade aqui do ponto A, ele é para baixo. Aqui, VA. Né? A gente não coloca a magnitude dele, né? O módulo, porque não tem. Mas ele é somente VA aqui para baixo, né? Na direção horizontalmente, porém, para baixo, né? De cima para baixo. E o ponto C? O ponto C, vocês podem ver que vai vir ainda essa outra parte da onda chegar nele, né? E ele está aqui, certo? Então, a velocidade dele vai ser para cima, porque o ponto B, né? Essa parte aqui, ainda vai fazer com que suba. É como se, por exemplo, a bolinha estivesse voltando, certo? Ela tá ganhando velocidade na hora que ela para lá, e aí você vê, às vezes ela volta com uma velocidade muito maior do que ela subiu, certo? Então, aqui, a velocidade VC, né, no ponto C, é para cima. Aqui, VC para cima, de cima para baixo, horizontalmente, porém, de cima para baixo, ao contrário do ponto A. Beleza? Então, a gente pega o ponto de referência, que é o B, e tenta ver qual que é o A, qual que é o C. Igualando sempre, né, que eu falei da bolinha. Isso para a propagação da esquerda para a direita. Se a propagação fosse da direita para a esquerda, aí o VA seria para cima e o VC seria para baixo. Beleza? Beleza. Nosso exercício 4 agora. Também é de alternativa. Vamos lá. Ele fala o seguinte.
As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e comprovadas experimentalmente por Hertz, final do século XIX. Essa descoberta revolucionou o mundo moderno. Sobre as ondas eletromagnéticas são feitas as seguintes informações, e ele quer saber qual delas é correta. Vamos lá. Número 1. As ondas eletromagnéticas são ondas longitudinais que se propagam em um vácuo com velocidade constante. Ó, até aqui se propagam ondas no vácuo, se propagam com velocidade constante, até aqui é ok. Mas as ondas eletromagnéticas não são longitudinais. Aqui está errado, lembra? As ondas eletromagnéticas são o quê? Transversais. Certo? Transversais. Então, elas são transversais, não longitudinais. Então, aqui está errado. Não pode ser a 1. Então, a gente elimina essa, elimina essa, elimina essa. Ó, sobrou de novo o quê? 50%. Essa ou essa. 2. Variações do campo magnético produzem campos elétricos variáveis, que por sua vez produzem campos magnéticos também dependentes do tempo e assim por diante, permitindo que a energia e informações sejam transmitidas a grandes distâncias. Perfeito, essa aqui, ó, apesar de longa, ela é correta. Por quê? Tá falando que quando tem uma vibração no campo magnético, ele vai produzir um campo elétrico, certo? Que por sua vez produzem outros campos magnéticos dependentes do tempo e assim por diante, né? Tá falando aqui basicamente das ondas eletromagnéticas. Porque as ondas eletromagnéticas são compostas de um campo elétrico e um campo magnético, né? E elas podem se propagar transmitindo energia e informações a grandes distâncias. Por exemplo, aquele exercício anterior, né, que fala das explosões no Sol, certo? Então, as explosões do Sol, a gente consegue ver através da luz que chega até os nossos olhos, né? Ela percorre um longo caminho até chegar aqui. Então, ela vai transmitir energia e também informação. Portanto, essa aqui está correta. Ainda continuamos com as duas. 3. São exemplos de ondas eletromagnéticas muito frequentes no cotidiano, onda de rádio, sonora, micro-ondas e raio-x. Olha, particularmente, para mim, isso aqui eles colocaram para a gente errar mesmo essa questão. Por quê? Todos os exemplos que ele colocou aqui, ondas de rádio, sonoras, micro-ondas e raio-x, são exemplos de ondas. Porém, não tem uma aqui, né, que não é ondas eletromagnéticas, né? Aí os estudantes podem, às vezes, até confundir. Então, ondas eletromagnéticas, o quê? As ondas sonoras. As ondas sonoras não são eletromagnéticas, certo? Então, elas são ondas mecânicas, perfeito? Outra coisa também que a gente pode eliminar, tipo, ele fala assim, ondas frequentes no cotidiano, né? Por exemplo, no cotidiano a gente não fica com tanto raio-x, certo? Só se for técnico lá, mas isso é exceção à parte, né? Mas a gente está acostumado mais com onda sonora, rádio e micro-ondas. Porém, as ondas sonoras não são ondas eletromagnéticas. Então pode acabar tendo uma confusão aqui, né? A falar verdadeira, mas às vezes até você pode sair de dois jeitos. Ou você vê que o raio-x não é frequente, né? Então descarta, mas o mais correto, né, que é o certo, que é que as ondas sonoras não são ondas eletromagnéticas, beleza? Então essa aqui também está errado. Portanto, a alternativa correta é a letra B, onde apenas a afirmação, a frase número 2 está correta, beleza? Bom, pessoal, vamos para o nosso exercício 5 agora. Ele é da FUVEST, né? Não se assustem, apesar do nome. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte, a figura representa os instantes T1, T igual a 0 e T igual a 2 segundos. As configurações de uma corda sob tensão constante, na qual se propaga um pulso cuja forma não varia. Ele colocou de outro jeito, é a mesma coisa na questão anterior, você viu? Outro vestibular da questão anterior e aqui na FUVEST eles colocaram o quê? Quase a mesma coisa. Então, vamos lá. Ele falou o seguinte, ele tem que dar os pulsos, né? A e o B.
ele fala o seguinte: qual é a velocidade de propagação do pulso? E B, indique na figura a direção e o sentido da velocidade nos pontos materiais A e B no instante t igual a zero. Aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, a letra A aqui. Né? Ele quer a velocidade. A velocidade, a gente tem duas fórmulas, né? V igual a lambda sobre o período, ou V igual a lambda vezes F, certo? Sendo que esse F aqui é a frequência. Como ele não deu nenhuma informação sobre a frequência, então a gente vai optar por essa fórmula aqui, certo? Já que ele deu a informação para mim de tempo, 0 e 2 segundos. Então, uma coisa muito importante é o que a gente vê. Ele deu outras coisas aqui, ó, as distâncias, que na verdade vai ser como se fosse o meu comprimento de onda. Opa, perdão ali. É como se fosse o meu comprimento de onda, essa distância aí. O que na verdade não é muito certo, mas é isso aí. Vou passar aqui um corretivo para ficar melhor. Bom, então vocês podem ver ali na figura, certo? O que tem ali? Tem ao total 30 centímetros, desde este ponto aqui até o máximo da minha onda. Sendo que essa onda aqui e essa são iguais. O que vai diferenciar é o quê? Que aqui está no t igual a 0 e aqui está no t igual a 2. Não confunda, certo? Aí que vem a famosa FUVEST e faz com que o aluno erre a questão totalmente. Por quê? O aluno vai lá, 30, eu vou botar no lambda. E o tempo, qual que é o tempo? 2 segundos, né? Beleza, 30 dividido por 2, faço lá a continha, dá 1,5 centímetros por segundo. Opa, perdão, 15 centímetros por segundo, certo? Que é se transformar para metros dá 0,15 metros por segundo. Beleza, acertei. E aí, a FUVEST vai lá e errou. Por quê? Porque lembra-se que o lambda ele é um comprimento de onda, então ele tem que pegar desde o ponto que começa até o mesmo ponto onde começaria a outra onda. Entendeu? Então a gente vai ter que pegar o quê? Essa distância aqui. Daqui até aqui. Vou colocar até numa outra cor aqui, vermelha, para ficar melhor, talvez. Essa aqui, ó. Essa distância aqui que a gente vai pegar, certo? Beleza. Então, na verdade, ao invés de ser 30 centímetros, vai ser 20 centímetros, que é o comprimento da minha onda que eu tenho aqui. 30 centímetros é esse espacinho aqui, né? Daqui até esse começo aqui, certo? É como se fosse esse pedacinho aqui, beleza? Então, é 20 centímetros e não 30 centímetros. Então, substituindo na equação, vai ficar como? Velocidade é igual a 20 centímetros, vou colocar aqui unidade centímetros, dividido por tempo, que é 2 segundos. 2 segundos. Isso vai dar 10 centímetros por segundo. Se eu quiser passar para metro, como que eu faço? Então, eu tenho que perder casas, certo? Então, centímetro, decímetro, metro. Tem que perder duas casas. Então, se a minha vírgula está aqui, ela vai passar duas casas para lá. Então, 1, 2. Isso aqui vai ser igual a 0,1 metro por segundo. Então, essa aqui, na realidade, é a minha resposta. Beleza? E a letra B, ele fala, indique na figura a direção e sentido das velocidades. Professor, mas isso a gente já viu, certo? Lembra? No ponto A, né, ele está falando da propagação, a gente entende como a onda está aqui, certo? Se ela está aqui e depois está aqui em t igual a 2, significa que a propagação dela é como? Da esquerda para a direita também, certo? Ele não falou, mas pelo desenho a gente consegue entender, né? Porque o tempo é uma variável contínua, não tem como ser um tempo negativo ali, né? Menos 2. Então, vai ser o tempo de 0, e o tempo igual a 2, a onda veio para cá, ou seja, da esquerda para a direita. Então, a propagação é aqui. Então, no ponto A, o que vai acontecer? A velocidade de A vai ser para baixo, para cá, V de A, beleza? E a minha V de B vai ser
para cima. Aqui. Beleza? Então, é como se fosse a mesma coisa, análoga a bolinha subindo e descendo. Então, aqui eu vou colocar a letra B, certo? Só para entender que essa aqui é a letra B aqui de baixo. Então, a letra A, a gente aplicou o quê? A fórmula V igual a lambda sobre T. Lambda, 20 centímetros, tempo 2. Na letra B, a gente apenas indicou na figura a direção e o sentido das velocidades. Beleza, galera? Bom, pessoal, para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou fazer esses dois exercícios aqui, né? Falei que ia ter 8 exercícios, é porque eu tinha me confundido, né? Aqui, na verdade, esse é o 6 e esse é o 7. Mas eu vou deixar aqui como eu coloquei. Beleza? Então, vamos lá. Ele fala, um exercício 2 em 1. Então, duas cordas, uma grossa, de grande densidade linear. Então, envolve aquele lá de densidade linear. Então, vamos colocar a informação aqui. O Mi da corda número 1, ele é grande, né? E outra pequena. Então, o Mi da 1 é maior do que o Mi da 2. Beleza? Essa informação aqui é importante que a gente vai ver para o nosso exercício. São unidas com uma indicada figura. Admita que, inicialmente, uma perturbação única, x, propaga-se no sentido indicado na figura aqui. Os pontos M e M são fixos. Então, esse ponto é fixo, esse ponto é fixo e esse ponto é fixo também. Vamos lá. Logo à chegada da perturbação N, pode-se esperar que... Vamos analisar as alternativas. Aqui está o desenhinho, aqui está o Mi, beleza. Então, ele fala, número 1. A perturbação passa de 1 para 2, da corda 1 para o número 2, sem inversão. Sim, essa aqui está correta. Por quê? Porque a densidade linear de 1 é maior que a densidade linear de 2. Quando isso acontece, o pulso vai passar sem inversão de fase. Lembra? Então, essa aqui está correta. Eu vou colocar aqui até aqui, ó, sem inversão de fase. Beleza? Para gravar. 2. A perturbação sofre uma reflexão em N, certo? Vai sofrer uma reflexão com inversão. Não. As duas vão voltar no mesmo sentido sem inversão. Lembra que a densidade linear dessa é maior que essa daqui. 3. A perturbação que passa para 2 e que reflete em N continua em 1. A que reflete em N e que continua em 1 são ambas dirigidas para baixo. Não, porque a perturbação é para cima. Se a densidade linear de 1 é maior que de 2, ambas vão ser para cima. Mesmo que essa aqui fosse menor, o pulso em 2 seria para cima, né? Então a alternativa já estaria errada. Então essa aqui é errada. Portanto, a alternativa correta é a número 1 apenas, que é a letra A. Beleza? Agora para o último exercício, vamos lá. Logo após a primeira reflexão de M e P, verifica-se o seguinte. Após a primeira reflexão, vamos verificar. Uma perturbação para baixo ocorre na corda número 1, de M para N, de M para N, e outra para cima percorre da corda de 2N para de N para P. Bom, vamos lá. Agora, isso daqui já não se refere mais à densidade linear, mas sim os pontos, né? Lembra? Se o ponto vai estar preso, o que vai acontecer? Inversão de fase. Então, a primeira parte está correta, né? Se o pulso que vai para cá, vai ocorrer o quê? Inversão de fase, certo? Porque aqui está um nó fixo. Aqui, ó, um nó fixo na figura. Aqui a gente também tem um nó fixo. Só que ele falou que ele vai percorrer para cima. E não acontece, vai ocorrer a inversão de fase também. Beleza? Então, essa aqui está errada. Então, a gente pode cancelar essa e essa aqui ainda não. Porque todas não estão corretas, sendo que essa aqui está falsa. Essa aqui, todas as afirmativas estão falsas. Então, pode ser a B ou a E. 2. Uma perturbação para baixo percorre na corda de número 2, de P para N. E outra também para baixo da corda de número 1, de M para N. Sim, é como eu falei, as duas vão ser para baixo, certo? Porque são
pontos fixos aqui na minha figura. Então, as duas vão ser para baixo. Essa alternativa aqui está correta, né? Então, como essa aqui tem uma verdadeira, essa aqui não pode ser a letra B, mas a gente vai ver porque que a número 3 está falsa. As perturbações refletidas consideradas são ambas dirigidas para cima. Não, essa aqui, né, é a mais absurda de todas as alternativas, certo? Porque, como vai ter o ponto fixo aqui, não tem como elas serem refletidas para cima. Elas vão ter a inversão de fase. Então, portanto, essa aqui também é falsa. E para finalizar a nossa aula de hoje, a alternativa correta é a letra B. Beleza? Então, essa aqui foi o último assunto que a gente viu. Esse referente à densidade linear e esse referente à inversão de fase por causa dos pontos aqui serem fixos. Beleza? Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Foi uma aula um pouquinho mais light assim, porque esse exercício de ondas é mais introdutório, né? Não tem tantas contas. Mas depois vai ter, fiquem tranquilos. Para quem gosta, para quem não gosta também, fiquem tranquilos. E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida pode me chamar e até a próxima. Valeu!